João capítulo 3. João capítulo 3. Na verdade, um texto bastante conhecido, João capítulo 3, versículo 16. Alguém sabe de qual? De Deus, amor. A maneira, Deus seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos tentar todo mundo assim, juntos mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que todos são amados? A gente fala muito sobre amor, inclusive entre amigos que vão caminhando na calçada, assim, pulando, brincando, como as meninas passaram ali. E todo mundo parece que quer amar e ser amado. Todo mundo reclama muito dessa questão do amor. O nosso amigo Freud já dizia lá que o seguinte: como fica forte a pessoa quando está segura de ser amada? O Freud falava sobre isso e quando ele diz essa frase, ele tinha em mente uma questão bastante interessante, de que todo mundo precisa ser amado e isso significava para ele ser observado, ser ouvido, se sentir importante para alguém. Na solidão, no isolamento, não tem como existir o amor, porque o amor só há nessa relação de troca e só há quando alguém sente que é importante para alguém. O amor de certa forma, não sei se uma qualidade, uma impressão, um sentimento, seja lá o que for, que um sujeito, homem e mulher, sente, mas isso só é possível se houver um outro que o faça se sentir assim. Ele não vai, por si só, na solidão, se perceber amado. Isso fica muito claro no desenvolvimento humano, na questão do bebê. Eu tenho falado muito em bebê, mas a ideia é pensar o desenvolvimento humano mesmo. Não há nenhuma outra intenção, nem pressão sobre a vida da minha mulher. Então, todo bebê quer ser amado. E nos primeiros meses de vida, ele se sente um com o cuidador. Então, para o bebê, cuidador e ele, seja mãe, pai, tio, avô, quem tem mais essa relação de cuidado nos primeiros meses de vida, esse amor vai ser aprendido pelo bebê através da relação com esse cuidador. Por isso que a gente diz que, no geral, a mãe é o primeiro amor de todo bebê. É a quem ele ama. Por quê? Porque é essa mãe que mais o observa. Essa mãe é que mais fica ali, literalmente babando diante do bebê. Então, se tudo acontecer bem no desenvolvimento humano, todo mundo deveria se sentir amado pela família, se sentir admirado, se sentir acolhido, sentir no seu ambiente de casa original uma sensação de que ali eu sou querido, ali as pessoas me desejam, ali as pessoas querem a minha presença, pelo menos no mundo a minha mãe e meu pai. Ou, sei lá, talvez no mínimo a minha mãe. Meu irmão nem tanto, porque a gente briga muito, então leva-se um tempo até a criança perceber que o irmão também é importante. Durante boa parte da vida o irmão rivaliza, os irmãos rivalizam. Mas seria bom se isso acontecesse. A realidade não é bem essa. O que a gente tem é um histórico bastante triste de famílias que não são acolhedoras, de pai e mãe que não são expressão de cuidado e de proteção para os seus filhos, não são figuras de referência. São pais que não fazem os seus filhos e filhas se sentirem seguros na vida.
Um pensador e psicanalista que eu gosto muito, Winnicott, ele tem uma ideia de que todo bebê nasce com a tendência já inata para o desenvolvimento, para a maturidade, para a maturação. Mas para que isso aconteça é necessário que ele tenha um ambiente, que ele vai chamar depois de holding, que propicie as condições necessárias para que esse bebê, essa criança se desenvolva e desenvolva o máximo possível das suas potencialidades, seu poder criativo, que ele vai chamar. E isso é muito legal, porque ele foi um pediatra inglês, britânico, e ele dizia que nas consultas com os bebês, que chegavam sempre com a mãe, por isso ele dizia que o bebê não existe, isto é, o bebê só existe com esse cuidador e só entrava no consultório dele com a mãe. Quando os bebês começavam a mexer na mesa dele, estetoscópio, outras coisas, outros itens da mesa, tinha mães que já empurrava a criança e dizia, não pode mexer em nada, sabe? Mães assim, bastante rígidas. Assim como, por outro lado, tinha aquelas mães que, se o bebê saísse quebrando tudo, ela deixava de boa e tal. E ele percebeu que existem aí dois modelos possíveis de ambiente. Ou aquele ambiente que dá o limite no desenvolvimento do sujeito, mas que o limite é tão exagerado que esse ser humano em desenvolvimento não consegue também reagir a nada, porque ele foi impedido quando ele tentava o mínimo de movimento, de gesto, de tendência à criatividade. E, por outro lado, ele entendeu que tem também ambientes em que não se estabelece limite nenhum com a criança e, por conta disso, você cria um ser humano sem limite. Isso vai fazer muito mal para o desenvolvimento emocional dessa pessoa, homem ou mulher. Basicamente, ele vai dizer que a mãe precisa ser suficientemente boa, mas no sentido do ambiente, né? Quer dizer, precisa ter um ambiente que seja nem tão castrador, nem tão rigoroso aqui, nem tão permissivo aqui. Então, teria que se chegar a esse equilíbrio. Sem isso, essa criança também não sente amor, porque a gente tem a impressão de que uma criança que tem um excesso de liberdade, ela vai se sentir mais amada, mas aí ela não se sente. Por quê? Porque o cuidador tem que também saber que existem riscos na vida, então tem que prover para esse ser humano em desenvolvimento uma certa sensação de que ele está protegido com esse alguém. Sem isso, ele vai se sentir solto no mundo. Ah, não, tudo bem, porque eu confio no meu filho. Não, mas calma aí, mas você não protege? Calma, tem que ter isso também é amor, a proteção. E a gente vai se desenvolvendo na vida e vai para as relações sociais, com os amigos e tal, e nem sempre também aquelas pessoas das quais a gente gostaria de se aproximar querem a nossa presença. Então, nem sempre esse desejo de dar amor ou de receber amor é recíproco nas relações. E aí a gente vai também para o amor erótico, para as relações amorosas, para o ficante, para o namoro, para seja o que for, e de vez em quando dá aquela sensação de que o outro não nos ama o quanto a gente gostaria que amasse, ou que também a gente não ame tanto, e que a gente está confuso, não sabe mais se ama, se desamou, enfim, a gente fica naquela confusão de sentimentos. E aí a gente vai para o amor que é o mais supremo, que é o amor de Deus. E curiosamente também a gente pode, num primeiro momento, assim, especialmente aqueles que já têm uma longa caminhada no Evangelho, pensar, não, Clay, mas esse é indiscutível, esse aí todo mundo é amado. Eu não sei. E explico o meu questionamento. Eu não sei se todos são amados. A gente tem uma necessidade muito grande de ver Deus, assim, de ter experiências profundas com o divino. A gente quer ver o anjo que aparece, a sarça que arde e não se consome, o pisca-pisca que liga assim, a gente colocar na energia, ou que liga na batata, enfim. A gente tem uma certa necessidade para eu ter certeza que Deus está comigo, eu tenho que pedir sinais para Ele. Se a folha cair 3 vezes, então a gente vai brincando com o divino, a gente vai brincando com quem é Deus e com o caráter de Deus, porque a gente quer que Deus seja um Deus ilusionista, que faça sumir, desaparecer coisas, voltar, dinheiro surgir do nada. A gente quer milagre, a gente quer esse monte de coisa. Mas geralmente, como disse minha esposa, eu acho que ontem, a maioria das vezes a manifestação de Deus, ela aparece através de outras pessoas. Então, quando a gente diz que todo mundo é amado por Deus, necessariamente essa expressão de amor deveria passar por outros seres humanos. Porque os braços de Deus
são os braços dos filhos de Deus. O ombro de Deus são os ombros dos filhos de Deus, são os nossos ombros. Se a gente não ama todas as pessoas, logo Deus não ama todas as pessoas. Perceba a minha linha de raciocínio. Deus exclusivamente ama toda a humanidade, sim, mas esse amor não pode ser percebido se a gente não fizer um movimento de amor para fora. Se esse amor não for percebido nas relações, se a comunidade de Jesus, por exemplo, não tiver essa expressão de amor em relação a todo tipo de pessoa, então a gente não pode dizer que esse amor está sobre todos. Que inclusive eu me torno barreira para a manifestação desse amor. Em Deus há amor suficiente para toda a humanidade e todos os seres humanos de todas as épocas. Mas eu posso barrar o amor de Deus por conta de vários motivos. Mas talvez a gente devesse fazer essa pergunta: será que todos são amados a partir da minha própria expressão de amor? Será que todos são amados se uma vez que eu me coloco como filho ou filha de Deus, será que eu sou canal de Deus para a expressão do amor de Deus ao mundo? A gente lê um texto que é um texto maravilhoso e um dos mais lidos em todo o mundo, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus tanto amou o mundo, em algumas traduções. É um amor que não pode ser medido, não pode ser mensurado, não pode dizer assim, esse amor é maior, menor. Não tem métrica para tentar colocar o amor de Deus dentro dessa diferença do início ou de um possível final, porque não tem. A extensão do amor de Deus é maior do que a nossa capacidade de compreensão. Mas esse Deus amou e ama o mundo é muito interessante, porque para os judeus daquela época de Jesus, os judeus de fala grega, esse mundo que é o cosmos, ele se referia exclusivamente à criação da natureza. O Deus que criou céus e terras. Então, Salmo 81, versículo 11 diz assim: teus são os céus e tu a terra, o mundo e a sua plenitude tu os formaste. Salmos 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando Jesus e o apóstolo João conta essa história para essa comunidade joanina ali do final do primeiro século, que diz que Deus amou o mundo, os judeus estão ouvindo e pensando, você está falando que Deus, então, amou a natureza. Isso a gente sabe, João, que Jesus e esse Deus aí, ele amou a criação, a gente entende isso, a gente não tem essa dificuldade. Isso é tão interessante que a Bíblia, quando fala da restauração de todas as coisas, não se limita à restauração do ser humano. O apóstolo Paulo chega a dizer que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Quer dizer, o ser humano sofre nessa expectativa do retorno de Jesus, mas a natureza também sofre. O clima sofre. Toda a criação sofre por isso. E a Bíblia chega a dizer que essa restauração vai acontecer na visão do apóstolo João lá no Apocalipse. Ele para e diz assim no capítulo 21, e vi novos céus e nova terra. Ele está dizendo, eu vi a terra e os céus sendo restaurados por Deus. Isso é muito legal, porque até aí o judeu está compreendendo, porque se Deus cuida dessa criação, então Deus deve realmente restaurar essa criação. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então a gente está esperando a restauração da natureza. Essa é a nossa expectativa, a expectativa da nossa cultura. Mas o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, que a gente leu, ele vai dar uma outra dimensão para essa compreensão de restauração. Ele vai dizer, esse mundo que Deus ama é sim toda a criação, mas também é toda a humanidade reclamada pelo Evangelho. Esse amor de Deus é para toda a humanidade.
E compreendam, é difícil para vocês aceitarem, porque vocês judeus estão achando que Deus é exclusivo, Deus de vocês, que Deus é só para vocês. Então, mas esse amor de Deus vai para todo mundo. Todo aquele que nele crê. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as culturas. Então, e aí tem uma imagem muito legal em João 1,19. Jesus está se aproximando de João o Batista para ser batizado no Rio Jordão. Estão os discípulos do João, precursor de Jesus, no entorno dele, sempre querendo orientação. O João Batista ensinava o grupo a orar, ensinava a se dedicar ao Senhor, a jejuar, a fazer aquelas dietas bem interessantes de gafanhoto, enfim. E naquele momento Jesus se aproxima. E João Batista aponta para Jesus, os discípulos do João olham para ele e dizem: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mensagem exatamente escandalosa. Porque o mundo que João Batista estava dizendo é o mesmo mundo que João Apóstolo está se referindo. É esse mundo que não está só em relação à natureza, mas que está em relação a toda a humanidade. O que, de novo, foi um escândalo para os judeus que pensavam ter exclusividade da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Então, o que João está dizendo é para todo mundo. Esse amor, ele é incompreensível e o alcance dele é sem acepção de pessoas. Esse amor não tem a ver com aquilo que a gente acha que é amor. Não tem a ver com esses amores que eu me referi antes, os familiares, os dos amigos, os dos parceiros aí, das relações. Por quê? Porque são amores que podem acabar. São amores que podem passar. Você, de repente, fala: putz, eu tinha um grande amigo, uma grande amiga, mas que depois de um tempo, esse alguém me deixou, ou eu deixei esse alguém. Eu fui vilão, eu fui vítima, enfim, mas algumas relações, elas não se mantiveram, algumas relações, elas não se sustentaram. Então foram amores que eu tive na vida, mas foram amores com tempo definido, que eu posso me referir a eles com data de início, o período de desenvolvimento e também quando aquilo acabou. Mas é interessante que quando eu vivi essa experiência de amor, eu não pensava sobre isso, eu estava mergulhado nessa sensação, eu estava mergulhado nessa relação e nessa troca amorosa. Só que teve um fim, mesmo eu acreditando que não tivesse um fim. Então é muito difícil quando a gente olha agora e percebe essa proposta do Evangelho, falando desse amor inalcançável e pensando que esse amor é diferente de tudo que a gente conhece sobre o amor. Pensando que isso é diferente de tudo que a gente espera e teve de experiência em relação ao amor. Seja os familiares, porque tem pais que são maravilhosos e tem pais, eu já falei, são os demônios. Tem amigos que são bênção na nossa vida, mas tem amigo que está com a faca nas nossas costas e de quando em quando ainda dá uma rodadinha assim na cara dura. E quando você vê que você está sambando, é alguém puxando o teu tapete. Então, o mundo das relações é um mundo complicado. Numa relação amorosa, vez ou outra, você se percebe dando muito e o outro não dando o mínimo necessário para que essa relação aconteça. Mas ainda, em alguns momentos, a gente vai acompanhar algum tipo de relação para cuidado, para aconselhamento, ou seja, para o que for, e você percebe que é uma relação de um. Tem alguém naquela relação que já não está há muito tempo, mas o outro está tentando compensar e dizendo: o meu amor é tão grande que cobre os dois. Coitado. Errou feio, errou rude. Não vai. Não rola, não vai existir. Então, algumas dificuldades surgem quando a gente vai pensando nesse amor de Deus que alcança todo mundo e que é diferente dos nossos amores, das nossas experiências amorosas, relacionais aqui na existência. A primeira dificuldade nós não admitimos que Deus ame algumas pessoas, especialmente aqueles que são os nossos próximos diferentes. Deus não pode amar aqueles que pensam e vivem de formas diferentes daquelas que eu acredito. Deus tem que amar pessoas que se pareçam comigo, senão Deus está amando errado. A gente dá diquinha para Deus. Então a gente diz que
ele não está sabendo amar, ele não deveria amar esse tipo de gente. Eu não posso aceitar que Deus ame a todos. A gente tem uma intolerância em relação ao amor. A gente não suporta que Deus não faça acepção de pessoas, porque um monte de gente a gente realmente gostaria de matar e mandar para o quinto dos infernos. Então, assim, a primeira nossa dificuldade dessa compreensão desse ágape, desse amor de Deus que excede a tudo, a todos, e que não respeita os nossos limites, inclusive religiosos, é de que a gente gostaria que o amor fosse direcionado para um grupo específico, para que houvesse um grupo melhor e outro pior. A gente não admite que Deus ame a todos. E quando a gente se esforça para admitir que Deus ame a todo mundo, a gente não admite a forma que o outro pensa e que o outro vive. Então, de certa forma, indiretamente, o que eu estou dizendo é que esse amor não é possível, essa relação, seja de Deus com essa pessoa e seja minha com essa pessoa. Uma segunda questão é que eu não posso aceitar que o amor de Deus seja sem limites. Deus tem que desistir em algum momento. Deus não pode insistir tanto com algumas pessoas. Eu fico bravo porque é tanta segunda chance que Deus dá que comigo ele não era assim. Aí já começam as dores, as questões. Comigo ele fez gente, comigo ele já me deu na cara, ele já falou comigo, ele já, enfim, usou situações para me direcionar. Com o outro, faz merda o tempo inteiro e depois Deus ainda vem, perdoa, restaura. E vou dizer mais, ele prospera mais do que eu. Eu, quando vou pecar, sou até bobo, eu peco pouco, eu peco com aquele limite, eu não tenho nem experiência com isso. O outro não, o outro mergulha no pecado e depois Deus restaura e coloca até acima de mim em algumas questões da vida. Como que Deus pode fazer isso? O mérito é meu, então isso não dá para acontecer. Deus não pode amar tanto assim. E a gente tem uma dificuldade de entender esse amor. Por quê? Porque a medida do nosso tem a ver com a troca. E o amor de Deus é gratuito. Olha que negócio absurdo. Então a gente vai, de alguma maneira, com os nossos pensamentos e nossos sentimentos, a gente não admite a gratuidade do amor de Deus. Não pode ser de graça. Eu sou um sujeito construído em um mundo da meritocracia. Eu sou um sujeito construído num mundo em que, na empresa que eu trabalho, eu preciso apresentar resultados muito melhores do que eu de boa parte dos meus colegas para aí eu ter o bônus, para aí eu ter a PLR gorda, para aí eu ter o benefício, para aí eu ter a promoção. Então tem que ser por mérito. Eu tenho uma casa legal porque eu trabalho o dia inteiro. Meu nome é trabalho, assim, eu acordo cedo, eu chego tarde, é busão de 2 horas, eu trabalho de sábado, de domingo, nem posso me dedicar ao Senhor, porque é o dia do Senhor, porque eu estou trabalhando. Então, tem que ser para mim. E aí Deus, com a sua bela gratuidade, vai dar alguma coisa muito boa para alguém que trabalha menos do que eu. Não posso suportar. Não pode. Deus tem que pedir alguma coisa em troca. Deus não pode fazer isso de forma gratuita. Clay, mas ele deve esperar alguma coisa. Não espera nada. Não espera nada, porque senão não é o Evangelho de Jesus. O escândalo do Evangelho é essa gratuidade. O amor de Deus é derramado em nossos corações, como disse o apóstolo Paulo, mas a gente não precisa fazer por onde. É uma lógica exatamente oposta à da nossa sociedade do século XXI. Não tem meritocracia, não é para quem mais frequenta a igreja, não é para quem mais trabalha, não é para quem mais é certinho, não é para quem menos bebe, não é para quem menos vai no canto da ema, não é. É gratuito, não tem a ver com isso. Não é para quem não usa o Tinder, então não tem isso, é gratuito. Deus não está nem aí para as construções que a gente vai fazendo. Mas, de novo, a nossa lógica é a lógica ocidental, argumentativa, então a gente quer fechar quadrados. A gente quer estabelecer regras em relação àqueles que Deus mais ama. Um dos erros absurdos de boa parte das igrejas pentecostais no Brasil é a meritocracia interna. As pessoas mudam de cargo assim. Fulano é evangelista, não sei, nunca lembro a ordem, porque eu nunca fui. Então, obreiro, evangelista, diácono, depois pastor, depois bispo, depois príncipe de Deus, depois arcanjo. É um negócio bizarro. Não existe isso.
Esse evangelho foi da lata do lixo, não sei onde encontraram. Isso não é evangelho de Jesus. Rasgaram a Bíblia. Ah, mas acredita, Deus está fazendo, eu não estou entrando nesse mérito, mas isso não existe. Não existe isso. Primeiro porque os dons espirituais, eles são únicos, exclusivos, irrevogáveis, e eles não têm um movimento de mudança. Eu sou pastor, o dom que eu recebi ministerial como pastor, desde sempre eu tenho esse dom. Ele não vai virar para um dom de bispo, não tem isso. Inclusive para a Bíblia, bispo e pastor é exatamente igual. A diferença é que geralmente o bispo dirige outros pastores também, no exercício ministerial, além de pastorear a igreja local. Essa é a diferença no Novo Testamento. Mas não tem um dom que vai sendo assim, depois que esse dom é bem usado, eu vou mudar, Deus troca. Tirei de pastor, coloquei de bispo. Eu tirei de bispo, coloquei de apóstolo. Sabe? Não tem isso. Quem é diácono é sempre diácono. Ele não tem uma promoção para virar pastor. Não existe. Ou é diácono ou é pastor. Inclusive são funções diferentes. Não existe isso. Mas a gente não suporta isso. Então, o que as igrejas fazem? Eu tenho que recompensar também, porque eu tenho que seguir a lógica empresarial. Eu tenho que seguir a lógica corporativa. Se eu deixar o cara como diácono, ele vai desviar. Então eu preciso a cada 2, 3 anos fazer uma assembleia geral, uma convenção da minha denominação, Igreja Pentecostal dos Santos e tantos dias. Então, aí você faz isso e aumenta a função da pessoa, para a pessoa sentir que está tendo um benefício, ela está tendo um ganho. O evangelho foi para o lixo. A gratuidade de Deus foi para o lixo. E é muito legal, porque quando a gente vai pensando assim, não, mas eu vejo assim, olha, eu fui salvo porque eu também me esforcei bastante. Eu passei por muitas dificuldades, mas eu me esforcei. Vi o apóstolo Paulo, escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 6, e diz assim, olha, a salvação veio para vocês pela graça. E foi a fé que vocês tiveram no coração, que foi colocada por Deus, que possibilitou a salvação de vocês. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Se a salvação vem porque eu fiz alguma coisa, é a salvação do inferno, não é a de Jesus. A de Jesus é gratuita. Não tem isso. Não tem pagamento. Então assim, sabe aquela história? Eu só posso batizar quando eu me sentir perfeito. Não vai batizar. É triste, não vai. Por quê? Porque não tem perfeição. A gente é constituído em pecado. A nossa condição é a condição de pecador. Hoje, lavados e remidos pelo sangue de Jesus e brigando internamente, como disse o Santo Agostinho. A natureza santa é a natureza pecaminosa. Aí ficam os dois brigando. Aí o que a galera faz? São 2 cachorrinhos, um branco e um preto. Se alimentar o branco, isso. Se alimentar o preto, alimenta, filho. Mas assim, não vai resolver. Você vai continuar pecador. Não estou dizendo que não devemos fazer exercícios de espiritualidade, oração, leitura da Bíblia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que por mais que você faça, você vai continuar se sentindo um pecador. E se for uma espiritualidade de verdade, sã e com base no Evangelho de Jesus, quanto mais você se consagrar ao Senhor, mais você vai ter a sensação de que você precisa ser salvo e transformado por Jesus. Se é um movimento de exercício de espiritualidade que te leva a se sentir mais espiritual do que qualquer outra pessoa, tu está mais na merda do que tu já estava. Porque não existe isso. Não existe. O Evangelho de Jesus é o reconhecimento de que a gente depende de Deus e de que isso é gratuito e mais ainda, daquilo que já foi feito. Jesus não vai fazer mais, porque o sacrifício, a entrega, como disse o escritor aos Hebreus, o sacrifício único que esse sumo sacerdote fez supera todos os sacrifícios anuais anteriores, do Yom Kippur, do Dia do Perdão, do Antigo Testamento, e que é único, exclusivo e suficiente. Não precisa mais fazer sacrifícios. Na experiência profunda de espiritualidade, o salmista lá no Antigo Testamento, não tendo visto o que a gente viu, não tendo e não sendo ainda a habitação do Espírito Santo, ele já dizia, o que eu percebo todo dia vão os sacerdotes lá fazer um monte de sacrifício no tabernáculo, depois no templo, mas eu percebo que o que Deus quer não são sacrifícios. É um coração quebrantado, é um coração contrito. E a gente só pode receber um novo coração, como disse o profeta Ezequiel, quando a gente recebesse a vida de Jesus, a vida do Messias, e o nosso coração fosse regenerado, fosse transformado, e Deus tirasse da gente o nosso coração de pedra e desse para a gente um coração de carne.
Sem isso, não tem evangelho de Jesus. Sem essa transformação interna, não tem reino de Deus. Não tem expansão daquilo que Deus está construindo no mundo. E isso é graça. Isso é aceitação da gratuidade de Deus. E isso, muitas vezes, se manifesta em nossas relações, com a nossa dificuldade de receber de graça alguma coisa que pessoas querem nos dar. Carinho, afeto, ajuda, apoio, a gente acha que tem que pagar. E com Deus a gente vai fazendo a mesma besteira e achando que tem que pagar. Deus não precisa do nosso pagamento, do nosso dinheiro, do nosso esforço. Deus não precisa de nada disso. Ele é e continua sendo quem é, independente do que a gente fizer. E o amor dele também continua sendo esse amor sem limites. E por mais que a gente vá insistindo de que essa graça é uma graça muito absurda. O amor de Deus, ele não precisa respeitar a tradição e as doutrinas acordadas nos concílios da igreja, porque esse é um outro problema que a gente tem no meio evangélico. Quando a gente vai muito dando ênfase nessa mensagem do amor de Jesus e nessa gratuidade, sempre tem os teólogos de plantão que vêm e perguntam: mas aquilo que foi definido no Concílio de Trento, no Concílio de Constantinopla, no século III, não está me dizendo nada. Absolutamente nada. Ontem nós jantávamos com 2 casais de amigos, 3, né? Casais de amigos queridos, e o Brega estava lá com a gente, ele é maravilhoso, contando aquelas histórias dele, e ele lembrando dos 36 anos dele como pastor, e ele dizia assim: Clay, eu já abandonei há muito vários termos teológicos, porque eu acho que não faz mais sentido nenhum. Ele disse: eu abro a Bíblia e é como se fosse aqui na modernidade dando enter, ele disse. E cada texto que ele lê e que ele repete a leitura, parece que se abre um portal. Ele falou: eu me sinto na transfiguração do monte, assim. Então, o que ele está dizendo para a gente, ele falou uma frase também muito interessante, foi: os paradigmas atuais são outros, né? A gente tem que trabalhar com outra categoria ou outras categorias de interpretação do Evangelho, que tem a ver com a vida e como ele insiste no discurso dele no chão da vida. Não dá para ficar numa abstração doida. E o amor de Deus não pode ser teologizado, não pode ser construído um sistema que explique o amor de Deus, porque ele é inexplicável. O que a gente sabe de Deus é a relação que a gente vai estabelecendo com ele. E a manifestação que Deus faz do seu amor em relação a nós mesmos, através da vida de outras pessoas. O que nos constrange? O amor. Que relação a gente estabelece na vida em que, mesmo sem a gente conseguir amar tanto o outro insista dizendo que nos ama? E que não vai nunca, jamais deixar de nos amar, e que não tem nada que eu faça que ele vai desistir de mim. É um amor doido. Como que eu compreendo esse negócio? Mas se eu pedir para ele ir para as cucunhas e deixar minha vida e me deixar viver minha liberdade, na verdade ele nunca te obrigou a nada, mas ele vai dizer: eu continuo te amando. Depois que Pedro negou a Jesus, e pós-ressurreição, Jesus aparece para Pedro ali, Pedro na praia, voltou a pescar, porque Jesus tinha tirado ele lá da pesca. Ele falou: como eu fiz uma coisa que não deveria, neguei a Jesus e tudo mais, eu vou voltar para a minha profissão antiga. Então, depois de um sabático de 3 anos e meio, ele falou: vou voltar à carreira, vou ver se recupero meus clientes, vou voltar a pescar peixe. Quando ele sai ali do barco para a praia, quem que aparece? Jesus. Aí ele fala: vamos comer alguma coisa, vamos fazer um churrasquinho aqui de peixe, vamos assar um peixe. E enquanto estava assando um peixe, Jesus deu graças, e ele falou: putz, eu conheço esse cara. Olha quem voltou, o retorno. E Jesus aparece para ele e: Pedro, você me ama? Senhor, eu realmente te amo, assim. Então, apacenta as minhas ovelhas. E a gente, em um dado momento, acho que há um ano atrás, discutimos esse texto. No grego, o que Jesus está perguntando é tu me ágape, Pedro está dizendo eu te filéu. Quer dizer, o que Jesus está perguntando é: Pedro, você me ama ao ponto de dar a vida por mim? Lembra-se que Pedro falou lá na última ceia? Que ele faria de tudo, daria vida por Jesus, mas aí Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Jesus volta com a pergunta: você não disse que me amava lá atrás? Te pergunta agora de novo: você me ama ao ponto de dar vida por mim? Pedro responde: Senhor, eu te filéu, eu te amo como um amigo. Então, assim, é brother, mas se tiver uma bala só, é tua. Assim, eu vazo. Assaltante, uma bala só espingarda, é tua, assim, eu não vou.
Segunda vez, Pedro, você me ágape. Aí Pedro, Senhor, de novo, o Senhor viu, já fiz cagada, eu te neguei, falei que não te conhecia, desconhecia até tua roupa, não sei como você se vestia tão mal, assim, eu te filéu, eu sou um brother teu, assim, mas quando o barco for afundar, eu vazo, assim, não vai, eu não vou ficar. E aí Jesus, a terceira vez, perguntou, Pedro, você me filéu? E é muito bonita a cena, porque o que Jesus está dizendo é, eu compreendo que você ainda não consegue me amar. Eu te amo, mas eu compreendo que você ainda não consegue me amar. Aí Pedro se entristeceu, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho uma missão para você e eu não dependo, olha que legal, eu não dependo que você me haga. Eu tenho uma missão para você, não desistir do que eu disse que tinha para você, mesmo você não conseguindo me dar esse retorno de amor. Mesmo teu amor sendo limitado, eu continuo te ágape. Eu continuo te amando. E continuo com a mesma intenção de missão que eu tinha dito para você lá atrás. Isso não mudou nada. A expectativa de Pedro, de certa forma, era de troca, era meritocrática. Enquanto eu estava disposto a dar a vida, ele me amava. Agora que eu não dei a vida por ele, ele não deve me amar mais. O que Jesus está dizendo é, você entendeu errado. E eu voltei agora, eu vou encontrar você e toda a galera, mas nesse momento eu quero só você aqui. Eu quero ter um particular. Eu vou aparecer igual o mestre samurai lá no meio das casas e tal, em Jerusalém, mas agora eu quero só falar com você. Eu não dependia disso. Você sempre achou que eu dependesse de que você me amasse, para eu te amar de volta. O que eu estou te falando é, eu sei que o teu amor sempre foi fiel, eu sei que você me amava assim legalzinho, mas que você não conseguiria dar vida por mim, por isso que eu falei que você ia me negar 3 vezes, mas o meu amor em relação a você nunca mudou. Essa é a mensagem do Evangelho, e isso não tem absolutamente a ver com as nossas regras, com as nossas doutrinas, não tem a ver com ser cristão de maneira formal ou não, não tem a ver. A gente, repito também a frase do amigo Breve ontem à noite, a gente só chega a Deus através de Jesus, mas a gente chega a ter Jesus de diversas formas. Ele falou isso, eu achei maravilhoso. Né? A gente só chega a Deus através de Jesus, não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus, é o que disse o apóstolo, sobre o qual devêssemos ser salvos, a gente precisa passar por Jesus. Então, o único caminho que leva a Deus é Jesus, mas há vários caminhos que levam a Jesus. E esses caminhos que levam pessoas a Jesus pela ação poderosa do Espírito Santo não respeitam as nossas regras, não respeitam as nossas doutrinas, não respeitam o nosso protecionismo em relação à nossa religião. Deus alcança pessoas que não são da nossa religião. Deus alcança pessoas que não entendem a nossa doutrina. Deus salva pessoas que não estão nem aí para a igreja evangélica brasileira e no mundo. Deus se revela para pessoas porque Ele ama pessoas. Ele ama aquilo que Ele constituiu como sua imagem e semelhança. Então, se todos são amados, sim, são. Todos são amados. E todos são amados de uma forma absurda. E ainda que a gente atrapalhe a atuação desse amor de Deus no mundo, Deus vai alcançar esses a quem Ele ama. E Ele não vai desistir de nenhum deles. E não vai desistir também de nenhum de nós. Enquanto a gente acha que Deus desistiu porque a gente não deu o retorno necessário, Deus continua dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Eu sigo esperando e sigo contando com a missão que eu dei para você. Mas mesmo que isso não se cumpra em você, eu continuo exatamente tendo o mesmo amor que eu tenho por vocês. Finalizar com alguns textos, João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João diz que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente tem medo porque a gente acha que depende do nosso trabalho, do nosso retorno. Mas aquele que está aperfeiçoado no amor não tem medo, porque sabe que o amor de Deus não depende de nada que eu faça. 1 Tessalonicenses 1,4, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Então, Paulo ele tinha essa consciência de que nós somos amados de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. 1 João 4:11. Amados, visto que Deus assim nos amou, ou seja, nos amou dessa forma absurda, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Para a gente não atrapalhar esse fluxo de amor de Deus
que deseja alcançar todo mundo, sem que ninguém fique de fora, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer restrição de grupos, e que a gente consiga compreender esse amor. Tomara que a gente perceba que esse amor está derramado sobre nós todos os dias. Tomara que a gente entenda que Deus jamais vai desistir de nos amar. Tomara que a gente entenda que Deus jamais vai desistir de amar qualquer ser humano, independente do que a gente acha, independente da nossa aceitação em relação às pessoas, independente dos nossos preconceitos. O amor de Deus continua exatamente na mesma medida. É o único amor que não se desgasta com o tempo, é o único amor que sendo alimentado ou não, ele segue exatamente na mesma intensidade, na mesma proporção. Que a gente se perceba amado, ainda que tenha ocorrido falhas nos outros amores, ainda que tenha ocorrido faltas em outros amores que nós amamos e que nós esperamos ou esperávamos ser amados. No amor de Deus a gente jamais vai ter isso. E por mais que, como no sentido existencial, a gente continue sentindo falta de alguns amores, o amor de Deus, ele supera todos os outros amores. E ele nos ajuda, inclusive, a não ter falta dos outros amores, mas a suportar a falta dos outros amores. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente diz que ele é um Deus de amor. Mais do que ser poderoso, mais do que ser onisciente, onipresente, um Deus que faz milagres, um Deus que luta pelos seus, um Deus que não respeita, entre aspas, os limites da existência. Ele é um Deus de amor. É um Deus afetuoso, é um Deus que nos chama de amigo, como Jesus disse a seus discípulos. Eu decidi que não vou chamar vocês mais de servos, mas eu vou chamar de amigos, porque o servo é um servo, é um funcionário, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas eu falo com vocês como fala um amigo, e digo para vocês o que está acontecendo comigo e o que eu vou fazer. Eu conto para vocês o meu próximo passo. Então esse é um Deus relacional, é um Deus cheio de amor, cheio de cuidado. Tomara que a gente seja curado por esse amor, curado das nossas dores, curado das nossas decepções, curado dos nossos bloqueios e, quem sabe, até do bloqueio de amar ou de ser amado. Tomara que esse amor seja forte o suficiente na nossa experiência individual, que ele nos ajude a superar algumas coisas que nos prendem. Amor suficiente Deus tem para isso, amor suficiente Deus tem para nos dar. A gente só precisa aceitar esse amor gratuitamente. Saber que qualquer tipo de devolução é devolução de gratidão, mas não cobre o que a gente recebeu. Não cobre a salvação que a gente recebeu. Não cobre uma vida de eternidade com Jesus.